Nessa aula, produzi para vocês a regra da cadeia, a famosa regra da cadeia, e eu vou ver se eu consigo fazer isso através de exemplos. Então a gente vai ver a regra da cadeia. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu quero a derivada dessa função aqui. Y x3 mais 2x2 elevado a 5. Derivada de y em relação a x. Eu quero dy dx. Como é que você faz para encontrar essa derivada? Você pega esse termo aqui que está entre parênteses e renomeia. Chama de uma letra qualquer, quem está no parênteses. De U, V, Z, W, a letra que você quiser. Eu vou chamar de U. Então eu vou chamar x3 mais 2x2, eu vou chamar de U. Eu vou renomear esse pedaço aí que está no parênteses. De maneira que a sua função original fica y é igual a U elevado a 5. Y é igual a U elevado a 5. Mas eu quero a derivada de y em relação a x. Eu quero a derivada de y em relação a x. O que é que me diz aqui embaixo, ó, em vermelho? O que é que me diz a regra da cadeia? Derivada de y em relação a x é igual. Derivada de y em relação a u, certo? A função que eu defini, né? U. Derivada de y em relação a u, ó, é fácil calcular. Eu uso a regra da derivada de x elevado a n. Certo? É só trocar o x por u. Então, essa derivada aqui em relação a u, eu sei fazer. Então, derivada de y em relação a u, vezes derivada de u em relação a x. Essa derivada de u aqui em relação a x, eu também sei fazer. Já que fui eu quem definiu a função u, né? Então, foi eu que defini essa função. Então, eu sei derivar u em relação a x. Multiplico os dois. Faço as duas derivadas, multiplico os dois. Encontro a derivada de y em relação a x. Repetindo. Derivada de y em relação a x é igual. Derivo y em relação a u. É fácil fazer. Usa a regra da derivada de x elevado a n. É só trocar o x por u. Certo? Vezes derivada de u em relação a x. Essa derivada também eu sei fazer. Multiplicar as duas derivadas. Observe que aqui seria equivalente a você cortar o du com du. Ó. Apesar de du não representar um número real, dy du é um símbolo para um processo, né? Um processo de derivação. Né? Aqui, se você cortar o du com o du, fica dy dx. Ó. Então, usando essa regrazinha aqui, a famosa regra da cadeia, você encontra a derivada de y com x. Vamos ver quem é essa derivada. Quem é a derivada de y em relação a u? Y é igual a u elevado a 5. Essa derivada é fácil. Isso aqui dá simplesmente 5 vezes u elevado a 5 menos 1. 5u elevado a 4. A derivada de y em relação a u é 5u elevado a 4. Então você vai trocar dy du por 5u elevado a 4. Para achar y', ou derivada de y em relação a x. Vai trocar du por du dx, derivada de u em relação a x. Vai derivar isso aqui, né? U em relação a x. Ó. Tá aqui, né? U em relação a x. Essa derivada é fácil de fazer, ó. x3 mais 2x2'. Derivada da soma. É a soma das derivadas. Que é a derivada de x3? x3'. Usa a regra do x elevado a n, né? A derivada de x elevado a n. 3x elevado a 2. Mais. Quem é a derivada de 2x2? 2x2'. Tiro o 2 da derivação e derivo só o x2. X ao quadrado. X ao quadrado'. Dá 2x1. 3x2 mais 4x. Pronto. Isso aqui é a derivada de u com x. Então, você substitui aqui, né? Ó, derivada de u com x. Encontrei. Substituo por 3x2 mais 4x. Quando chega nesse ponto, pronto, aqui já tem uma derivada de y com x. Mas tem duas letras aqui, ó. Tem u e x. O que é que você faz? Você troca u pelo que ele vale, né? Em termos de x, ó. x3 mais 2x2. Então você vai trocar u por o que ele vale em termos de x. x3 mais 2x2. Eu quero uma função só de x. Então troco u por x3 mais 2x2. Só que aqui tem um erro, né? Tem um erro, porque aqui é u, x3 mais 2x2, faltou um 4zinho aqui, né? Por que faltou um 4? Porque observe que é u elevado a 4. U elevado a 4. Eu não botei o 4, então faltou esse 4 aqui, certo? Pronto.
Isso aqui é a derivada de y em relação a x, que você vai expandir. Aqui eu fiz a expansão aqui embaixo, mas eu fiz errado, porque eu esqueci do 4. Então a nossa derivada termina aqui. Tá? Derivada de y com relação a x. Vamos ver aqui um outro exemplo, ver se a coisa fica mais clara. Antes de ver o outro exemplo, vamos só ver um resumo do que a gente fez aqui. Ó. Y é x3 mais 2x2 elevado a 5. Como é que você usa a regra da cadeia? Nesse exemplo em particular, você redefine esse termo que está em parênteses, chama de uma letra qualquer. Aqui eu estou chamando de φ, você pode chamar da letra que você quiser, de z, de t, de u. Chama esse termo aqui de φ, de maneira que φ é x3 mais 2x2. Então a sua função original fica y é igual a φ elevado a 5. Ou seja, y agora está definido em termos de φ. Mas eu não quero a derivada de y com φ, eu quero a derivada de y com x. Aplico agora a regra da cadeia. O que é que diz a regra da cadeia? Derivada de y com x é igual. Derivo y com φ, isso eu sei fazer. Usa a regra da derivada de x elevado a n. Só que no caso aqui a variável independente não é x, é φ. Então derivo y com φ, né? No caso aqui dá 5φ elevado a 4. Vezes, agora derivo φ com x. Derivar isso aqui com x eu sei fazer também. Então, faça essas duas derivadas e multiplique as duas. Encontro derivada de y com x. Observe que as coisas aqui acontecem como se você cortasse, né, a regra, o simbolismo. Né? É como se você cortasse dφ com dφ. Ó, dφ em cima com dφ embaixo. Dá dy dx. Ó. Então, essa aqui é a regra da cadeia. Vamos ver daqui para frente só exemplos para ver se vocês conseguem entender o que, é que eu estou falando. Esse outro exemplo aqui. Eu tenho essa função aqui y, essa coisa aqui todinha, elevado a 6, deixa eu ampliar para não ficar muito chato. Essa coisa aqui todinha elevado a 6, entre parênteses, né? E eu quero derivada de y com x. Aplicando a regra da cadeia, como é que você faz? Redefine esse termo que está entre parênteses, chamo de uma outra letra. Vou chamar de φ. Como eu falei, eu chamo da letra que eu quiser, estou chamando de φ. Então, esse termo que está entre parênteses aqui, esse pedaço, eu chamo de φ. Então, φ é esse aqui tudinho que está entre parênteses. E a sua função original fica y, então, é igual a φ elevado a 6. Ó. Φ elevado a 6, sua função original. Então, você quer encontrar a derivada da sua função y com x, dy dx. Aqui, ó, embaixo, aplicando a regra da cadeia. Dy dx é igual a quem? Dy dφ, eu sei aqui é a derivada de y com φ, vezes, agora eu multiplico por a derivada de φ com x, ou seja, φ é isso aqui, eu derivo em relação a x. Encontro as duas derivadas e multiplicar as duas. Aqui é equivalente ao cortar o dφ com dφ, ó, dy dx. Então, nosso trabalho aqui é encontrar as duas derivadas. Dy com φ, se você olhar para cá, para a função y, φ elevado a 6, derivada de y com φ é quem? Você vai usar a regra da derivada de x elevado a n. nx elevado a n menos 1. Só que você não vai usar x, você vai usar φ, né? No lugar do x, né? Que é a nossa variável independente. Então fica 6, que é o n, vezes φ elevado a 6 menos 1. n menos 1. dy dφ é 6φ elevado a 5. Agora eu estou precisando também de dφ dx. dφ dx. Derivada disso aqui tudinho, ó, em relação a x. Ou seja, esse termo todinho com uma linha em cima, simbolizando derivada, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada de e elevado a x, e elevado a x linha, né? Mais derivada de 2x4 linha, mais derivada de 3x linha. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, como a gente já viu, né? Derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Derivada de 2x elevado a 4. Você tira o 2 da derivação e deriva o x elevado a 4. Que regressa? Derivada de uma constante vezes uma função. Tira a constante da derivação, deriva a função, né? X elevado a 4, linha. E a derivada de x elevado a 4? 4x3. Mais derivada de 3x linha. Tira o 3 da derivação, fica só com x linha. Derivada de x. 1x elevado a 1 menos 1. 1x elevado a 0. Dá 1. Então, dφ dx. Então, fica e elevado a x
mais 8x3 mais 3. Derivada de φ com x. Agora, pegar todo aqui todo o problema, né? Então, derivada de y com x. Derivada de y com φ está aqui. Substituo por 6φ elevado a 5. 6φ elevado a 5. Substituo. Derivada de φ com x está aqui. Substituo por essa expressão aqui todinha. Está aqui, ó. Pronto, achei a derivada. dy dx. O problema é que tem duas letras aqui. O que é que você faz? Troca o φ pelo que ele vale em termos de x. Substitui o φ por o que ele vale em termos de x. Isso aqui tudinho, ó. Tá aqui embaixo, ó. Substitui o φ por essa expressão aqui todinha. Então, vezes, aí multiplico, coloco aqui o outro parênteses do lado, né? Isso aqui é então y', derivada de y com relação a x. Um outro exemplo, ver se a coisa clareia. Ó, essa função aqui. Y é cosseno de e elevado a x mais x2. Observe que o argumento do cosseno é elevado a x mais x2. É o que está aqui entre parênteses, certo? Eu vou renomear esse argumento do cosseno. Vou chamar de uma letra. Eu escolho a letra que eu quiser. Eu escolhi um φ. Pode ser u, pode ser z. Então eu chamo de φ é elevado a x mais x2. O argumento do cosseno. Então a sua função original fica y igual a cosseno de φ. Sim. A minha função agora mudou de letra. Y ficou função de φ. Era função de x. Eu quero a derivada de y com x. Uso a regra da cadeia. Derivada de y com x. Isso aqui, derivada de y com x é igual. Derivo y com φ. Eu sei derivar y com φ. Ó. Derivada do cosseno é menos o seno. Só que não é x, a variável independente, é φ. Mas a regra não muda, né? Vezes. Agora eu derivo φ com x. Ora, mas quem definiu o φ fui eu. Então eu sei derivar ele em relação a x. Derivo φ com x. Depois multiplico os dois. Certo? Vamos ver aqui as duas derivadas. Depois a gente substitui. Derivada de y com relação a φ. Derivada do cosseno. Cosseno a gente viu que era o seno. Menos o seno, não é isso? Derivada do cosseno menos o seno. Então, derivada do cosseno de φ menos o seno de φ. Agora, derivada de φ com x. Essa outra aqui. Deixa eu ampliar aqui. Derivada de φ com x. O φ, né, que é o elevado a x mais x2, linha. Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de e elevado a x, e elevado a x linha, é o próprio e elevado a x. E o x2 linha, derivada de x2, é 2x elevado a 1. Então, a derivada de φ com x é isso aqui, ó. E elevado a x mais 2x. Você substitui agora, né? Troca o dy de φ por menos seno de φ, tá aqui, ó. Menos seno de φ. E troca o dφ dφ com x. Derivada de φ com x, troca por e elevado a x mais 2x. Quando chega aqui, você tem duas letras do lado direito. Da minha igualdade. Não pode. Eu quero a derivada de y com x. Então não pode aparecer o φ, né? Então você troca o φ por... Como foi que a gente definiu o φ? E elevado a x mais x2. Então você vai trocar o φ por e elevado a x mais x2. Então troco o φ por e elevado a x mais x2. Para não ficar confuso o resultado, aqui dá a impressão que o argumento do seno é tudo que está aqui depois dele, depois do seno, né? Mas observe que o argumento do seno é só e elevado a x mais x2. Não entra esse outro parênteses. O que é que você faz? Você pega esse outro parênteses aqui e traz para a esquerda do seno, tá aqui, ó. Para a gente não fazer confusão. Para ninguém pensar que o argumento do seno é tudo isso aqui que está na frente. Então, traz esse outro parênteses para a esquerda do seno. Fica isso aqui, né? E elevado a x menos mais 2x, ou menos aqui do lado de fora, né? Seno de e elevado a x mais x2. Pronto. Isso aqui é dy dx. Derivada de y em relação a x. Então, resumindo rapidamente, você quer derivar essa função, você renomeia o pedaço dela, que é o argumento do cosseno, chama de φ, certo? De maneira que a sua função fica y cosseno de φ. Então, o que é a derivada de y com x? É igual a derivada de y com φ, eu sei calcular, vezes derivada de φ com x. Também sei calcular, derivada de φ em relação a x. Faço as derivadas, multiplicar as duas, e depois da multiplicação eu substituo φ
φ, né, na expressão, pelo que ele vale em termos de x, que é elevado a x mais x2. Então, é só isso. Outro exemplo. Aplicar a regra da cadeia em funções do tipo f de x, u elevado a uma constante c, onde u é uma função qualquer de x. Então, f de x é igual a u, uma função de x, elevado a uma constante c. Por exemplo, essa função aqui, né? F de x é igual a x5 mais x3 mais e elevado a x, que seria o meu u, elevado a constante c, que seria o 5. Né? Então, essa regra vai servir para todas as funções que tem essa cara aqui, essa aparência, que você pode escrever como uma função de x elevada a uma constante. Então, essa nova regra, na verdade, é uma consequência da regra da cadeia, mas vocês vão ver que ela tem uma utilidade enorme mais à frente, né, quando a gente for resolver os problemas, os exercícios. Vamos começar aqui. Derivando f de x, f' de x, derivada de f em relação a x, pela regra da cadeia, seria o quê? Isso aqui é igual. Derivada de f em relação a u, observe que f depende explicitamente de u, né? Lembrando que c é uma constante, né? E u é uma função de x. df du vezes, agora deriva u com x. U é uma função de x. Nesse exemplo aqui em particular, u seria tudo isso aqui que está dentro do parênteses, né? Então, u é uma função qualquer de x. Então, derivada de f com x. Deriva f com u vezes, agora deriva u com x. Agora, vamos ver quem é a derivada de f em relação a u. df du. Derivada em relação a u da função f. Mas a função f eu escrevo assim, ó. U elevado a c. U elevado a c. Pronto. Qual a regra que eu uso para encontrar essa derivada aqui? Observe que essa derivada aqui é a mesma de derivada de x elevado a uma constante n, que dava n vezes x elevado a n menos 1. Só que em vez de x, você está usando uma constante u. Aliás, em vez de x, você está usando u. U não é constante. Então a minha variável agora é u em vez de x. A constante é c, né? Então eu uso a mesma regra da derivada de x elevado a n, né? Que dá o quê? A constante, que no caso aqui é c, vezes a variável independente, que no caso aqui é u em vez de x, elevado a constante menos 1. Pronto. Então df du dá isso aqui, né? c menos 1. Aí você vai trocar aqui, ó. df du, você vem f' de x é igual a df dx, troca o df du pela constante, vezes u elevado a constante menos 1, vezes derivada de u em relação a x. Então, é essa regra aqui, que a gente tira ela, a gente chega até ela usando a regra da cadeia. Na verdade, é uma aplicação da regra da cadeia, né? E a gente vai usar essa regra para derivar todas as funções do tipo f de x é igual a uma função elevada a uma constante. Ou seja, eu aplicaria a regra da cadeia a essa função que eu escrevi lá em cima, né? Essa função aqui, onde o u seria tudo aqui que está no parênteses, e o c seria 5. Aí eu encontraria y' ou dy dx. Constante vezes u, a base da minha potência, né? Elevado a constante menos 1, vezes du dx. Aplicação dessa regra nessa função aqui em particular, que eu coloquei no começo, ó, f de x, isso aqui está escrito como uma função de x elevado a 5. U elevado a 5. Então tem essa cara aqui, né? F de x é igual a uma função de x elevado a uma constante. Nesse caso aqui em particular, o u é tudo isso aqui que está no parênteses, a constante c é igual a 5. Então, pela regra, quem é que seria a derivada dessa função aqui? df dx. Você coloca a constante c, vezes u, elevado a c menos 1, vezes derivada em relação a x de u. Repetindo, né? df dx. Isso aqui é igual a constante vezes u, elevado a constante menos 1, ou seja, 5 menos 1, vezes derivada em relação a x de u, certo? Então, aqui, falta eu abrir essa conta aqui, né? Derivar essa função aqui toda em relação a x, mas aqui eu deixo o restante como exercício. Um exemplo de aplicação dessa regra aqui. Tá aqui, esse exemplo aqui, ó. Y é igual a raiz, deixa eu distanciar mais, raiz de e elevado a x mais cosseno de x.
Eu quero a derivada dessa função. Eu quero dy dx, ou y'. Você pode escrever essa função assim, né? E elevado a x mais cosseno, elevado ao meio, não é isso? Pronto. Agora aplica a regra. Y'. Antes de aplicar a regra, quem é que seria o C aqui? O C. O C, a constante, seria o meio. Quem é que seria a função U? E elevado a x mais cosseno de x. Então, essa função aqui tem aquela cara, né? U elevado a C, onde E elevado a x mais cosseno é o U, e a constante C é o meio. Então, eu posso usar a regra. Como é que é a regra? Derivada de y. Y' é igual a constante vezes U, que é tudo isso aqui que está no parênteses, né? Elevado a constante menos 1. A constante é o meio. Vezes derivada em relação a x de U. Agora faça essa derivadazinha aqui, né? Observe que 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Então fica 1 meio. O termo entre parênteses elevado a menos 1 meio. Quem é a derivada de E elevado a x mais cosseno de x? Derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então o resultado deu isso aqui, né? Você pode passar esse termo aqui para o denominador, esse que tem um expoente negativo, menos 1 meio. Lembrando de trocar o sinal do expoente, né? Menos 1 meio vai mais 1 meio. Ou ainda, escrever isso aqui na forma de raiz. Isso tudo que está entre parênteses fica raiz quadrada de elevado a x mais cosseno de x. Ou seja, isso aqui é o y'. Derivada de y em relação a x. Então, para fazer essa derivada, que regra eu usei? Que regra? Essa aqui, que é uma consequência da regra da cadeia, né? É a regra da cadeia. Aplicável a todas as funções que tem essa cara aqui, essa aparência. F de x é igual a uma função de x elevado a uma constante, que é o caso dessa aqui, né? Essa função y você pode escrever como uma função elevada a uma constante real. Ou seja, o u é elevado a x mais cosseno elevado a uma constante c, que é 1 meio. Então, eu aplico a regra para todas as funções que têm essa aparência. Certo? A regra seria derivada de f com x, repete a constante, vezes u elevado a constante menos 1. Depois deriva só o u com relação a x. Vamos aplicar a regrazinha em mais dois exemplos. Essa aqui, y, seno de x mais tangente, isso tudo elevado a 3. Então, essa função aqui tem aquela cara, u elevado a c, onde u é seno de x mais tangente de x, e o c, a constante, o expoente, seria o 3. Ou seja, tem essa aparência aqui, né? U elevado a uma constante. Então, eu posso usar a regra que a gente acabou de falar. Eu quero y', derivada de y com x. Como é que é a regra? Constante vezes u, a função que está no parênteses, né? Elevado a constante menos 1. 3 menos 1. Vezes derivada em relação a x da função que está dentro do parênteses. Seno de x mais tangente de x. Repetindo. Constante vezes u é tudo que está no parênteses, elevado a constante menos 1. Vezes derivada em relação a x do u, função que está no parênteses. Agora ajeitando, né? dy dx é igual a 3. O parênteses aqui, ó, está elevado a quê? 3 menos 1, 2. Então isso aqui tudinho é elevado ao quadrado. Derivada em relação a x do seno, cosseno de x. Derivada em relação a x da tangente, secante ao quadrado de x. Então isso aqui é a derivada da função y em relação a x. Então usei a regra que é aplicável a toda função que eu posso escrever como uma função de x, um u, que seria isso aqui tudinho, ó. U elevado a uma constante, c, que no caso aqui seria o 3. De novo, a regra agora aplicada a essa função aqui, ó. Y seno a quinta de x. Lembrando que isso aqui é seno de x, vezes seno de x, vezes seno de x, 5 vezes, né? Ou seja, multiplica seno, é seno de x elevado a 5. Que você escreve simbolicamente, colocando 5 aqui depois do seno. Mas aqui simboliza o seno de x elevado à potência 5. Eu quero a derivada dessa função, o y', dy dx. Essa função aqui, de novo, tem aquele formato, né? Aquela aparência.
função de x elevado a uma constante, que seria quem? Seno de x estaria no lugar do u, elevado a uma constante c, que é o 5, né? Então, de novo, eu posso usar a regra. Como é que é a regra? dy dx. Constante vezes a função u elevado a constante menos 1, mas a constante é 5, 5 menos 1, então dá 4, né? Vezes a derivada de quem? Do u, que é o seno de x. Repetindo. dy dx é igual constante, função u, que é o seno de x, elevado a constante menos 1, 5 menos 1, 4, vezes derivada em relação a x do u, que é o seno de x. Agora, para cá, né? dy dx é igual a 5, seno a quarta de x, que é a derivada do seno, cosseno de x. Pronto. Isso aqui é a derivada de y com x, essa função aqui. Usei a regra da cadeia, né? Essa outra aqui. Essa aqui. Y é algarismo neperiano elevado a cosseno de x. É elevado a cosseno de x. Certo? Não está daquele formato, função de x elevado a uma constante. Não está daquele formato, né? Função de x elevado a uma constante. Observe aqui, é o contrário, né? Aqui você tem uma constante, que é o e, elevado a uma função de x. Mas ainda assim você pode aplicar a regra da cadeia. Você pode chamar o cosseno de x de um u é cosseno de x. A sua função viraria então y é elevado a u. É elevado a u. Mas eu não quero a derivada de y com u, eu quero a derivada dessa função com x. Eu quero isso aqui, ó. Derivada da função com x é quem? Deriva y com relação a u. Aqui está dizendo que o y é explicitamente função de u. Eu escolhi chamar essa função cosseno de x de u, né? Então, dy dx, deriva y com u. Essa derivada é simples. Depois, deriva u com x. Multiplica os dois. Deriva u com x. Repetindo. Derivo y com u, depois derivo u com x. Aqui é como se eu cortasse du com du, né? Daria dy dx. Que é o que me interessa, né? Derivada de y dessa função em relação a x. Vamos lá. dy du. Mais y é quem? Y é e elevado a u. Tá aqui, ó. Troco y por e elevado a u. Quem é a derivada? Quem é a derivada de e elevado a u com relação a u? É a mesma derivada de e elevado a x com relação a x, né? Você está só trocando a letra, está trocando a variável independente de x por u. Então o resultado é a mesma coisa, é e elevado a u. A gente sabe que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada da função exponencial é a função exponencial. Então a derivada de e elevado a u, em relação a u, é o próprio e elevado a u. Derivada de u com x. Ora, u é cosseno de x. U é cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Então a derivada de u com x, ó, é menos o seno de x. Então você vai trocar du dx por menos seno de x. Pronto, está aqui o resultado, né? dy dx é elevado a cosseno de x vezes menos o seno de x. Então, apliquei a regra da cadeia, simplesmente renomeando esse cosseno de x de uma letra qualquer. Eu chamei de um u. Certo? Então, y fica explicitamente uma função de u. Então, o que é que fica dy dx? dy du vezes du dx. dy du eu derivo fácil. Derivada de elevado a u em relação a u é elevado a u. E du dx é a derivada do cosseno em relação a x. Menos seno. Então, eu troco du dx por menos seno. Pronto. Como é que eu faço essa derivada aqui? Como é que eu derivo a função f de x? Observe que essa minha função, você pode escrever ela assim, né? O denominador é raiz cúbica, eu posso escrever tudo que está aqui dentro da raiz elevado a 1/3. Certo? Eu posso escrever dessa forma, elevado a 1/3. Você pode passar esse denominador para o numerador, posso passar para cima, lembrando de trocar o sinal do expoente. 1/3 por menos 1/3. Então a minha função original eu posso escrever ela assim, ó. Mas observe, eu quero derivar essa função, que é essa mesma aqui. Mas observe que ela tem essa cara aqui, né? F de x, função de x elevado a uma constante. U elevado a c. Quem é que seria o u? Tudo aqui que está dentro do parênteses, ó. Quem é que seria a constante? Menos 1/3. Então, eu posso escrever ela como u elevado a uma constante. Ela tem essa cara, essa aparência.
Então eu posso aplicar a regra da derivada de u elevado a uma constante. Como é que é a regra? F' de x, eu quero derivar a função f, que é essa aqui, né? Seria, coloco a constante, c, que no caso é menos 1/3, vezes o u é tudo que está aqui no parênteses, dentro do parênteses. U elevado a constante menos 1, menos 1/3 menos 1, vezes derivada em relação a x do u, que é tudo que está dentro do parênteses. Ajeitando, né? F' de x é isso aqui, menos 1/3 menos 1, menos 4/3, né? Derivada em relação a x de x2, 2x. De x, 1. De uma constante, 0. Então, isso aqui é o meu f' de x. Derivada da função f. Eu posso escrever a função f como uma função de x elevado a uma constante e aplicar a regra da derivada de uma função de x elevado a uma constante. Sintetizando o que a gente viu agora. Se a sua função, você pode escrever ela assim, ó, uma função de x elevado a c, uma constante. Função de x elevado a uma constante. Qual a regra para derivar esse tipo de função? Um exemplo de função desse tipo. Essa aqui, ó. x2 mais 1 elevado ao cubo. Quem é que seria o u? x2 mais 1. E o c seria o 3. Essa aqui, ó. É elevado a x mais x2. Quem é que seria o u? É elevado a x mais x2. E o c? 1/2. Então, eu vou encontrar aqui uma regra, válida para todas as funções dessa forma aqui, né? Que foi o que a gente viu agora. Só fazendo uma síntese, né? Como é que seria a derivada dessa função? dy dx. dy du vezes du dx. dy dx é igual. Quem é dy du? Troca y por u elevado a c. Troco y por u elevado a c. Que regra eu aplico aqui? Derivada de x elevado a n, uma constante. N vezes x elevado a n menos 1. Só que no lugar do n aqui tem o c. No lugar do x tem o u. Mas a regra é a mesma, não muda. Então, pela regra ficaria o quê? Constante vezes a variável independente, que agora não é x, é u, elevado a constante menos 1. Vezes du dx. Pronto, essa é a regra que a gente viu, né? Inclusive com alguns exemplos, né? Aplicação dessa regra para essa função que a gente escreveu aí, né? x2 mais 1 elevado ao cubo. Aplicação da regra ficaria como? Derivada de y com x. Aplicando a regra, constante vezes u, que é o x2 mais 1, elevado a constante menos 1, 3 menos 1, vezes derivada de u em relação a x. Mais o u é x2 mais 1. Para cá agora, 3 elevado a x2 mais 1 elevado a 3 menos 1, 2. Derivada de x2 mais 1. Derivada de x2 é 2x, derivada de 1 é 0. Então fica só 2x. Aí ajeitando aqui, fica assim, né? Então, derivada de y com x. Então, válida para todas as funções que são da forma f de x, função qualquer de x, o de x elevado a uma constante. A gente viu também um exemplo, onde a gente aplicava, aqui, né? A derivada, essa aqui não tem mais essa forma de função de x elevado a x. Observe que agora a base é que é uma constante, o e. E o expoente é que é uma função de x. E elevado a u de x. Exemplo, E elevado a seno de x, u seria seno. Essa outra, u seria x2 mais cosseno de x. Qual a regra para derivar funções com essa cara aqui, com essa aparência? Regra da cadeia, vem aqui, né? y' dy dx é igual. dy du, derivo y em relação a u, vezes du dx. Agora vem para cá. Derivada de y em relação a u. Troca y por e elevado a u. Troca y por e elevado a u. Derivada de e elevado a u com u. Que regra eu uso aqui? Derivada de e elevado a x com x. É o próprio e elevado a x. Só que no lugar do x tem o u. Mas a regra é a mesma, né? Então, essa derivada aqui dá e elevado a u. Repita a outra derivada, du dx. Pronto, a regra é essa aqui. Então, derivada de todas as funções que tem essa cara aqui, é elevado a uma função qualquer de x, é elevado a u du dx. Exemplo. Formiga atrapalhando. Derivada da função, a função é essa aqui, né? É elevado a seno de x. É elevado a seno de x. Como é que é a regra?
U, no caso, seria o seno de x, né? Repete o e elevado a u, eu quero dy dx. Repete o e elevado a u e deriva o u com x. Mas u é seno de x, deriva o seno com x. Quem é derivada do seno? Cosseno de x. Pronto.